a gente vai continuar falando mais sobre o gênio e suas neuroses. Bom, para que serve o gênio? O gênio tem uma função também. Existe uma função do gênio estar aqui presente e incomodar a gente, né? Incomoda sempre. O gênio, santo, místico, é muito bonitinho quando está distante, né? No espaço e no tempo. Quando não é nosso contemporâneo, nem conterrâneo, né? Nem faz parte da nossa cultura, né? Quando está longe em todos os sentidos, né? É muito bonito, né? O gênio, né? É muito. A gente admira, fala dele, quer que o mundo inteiro seja como ele. Quando ele está longe, né? Quando vem o gênio, né? Esse mesmo gênio que a gente diz admirar, quando ele está convivendo perto da gente, pode até ser um colega de trabalho, um conhecido, um membro da família, quando ele está próximo a você, né? Faz parte, está vivendo no mesmo tempo com você, né? Participa das mesmas coisas, esse gênio, né? Já não parece tão gênio assim, já a gente até quer se afastar dele, a gente fala mal, fofoca, busca ignorar, às vezes o sujeito é invisível, né? Quer dizer, deixou de ser gênio quando se aproximou no espaço e no tempo. Quando se distancia é gênio. É o mesmo tipo de indivíduo que a gente diz admirar. Então o que acontece? Por quê? Porque se vocês forem prestar atenção de fato, né, todos os gênios, né, as pessoas estavam próximo de detestar. Daí geralmente mata, tal, crucifica, queima, prende, né, fala mal, sei lá, anatemiza. Daí tal, passa um tempo, começa a cultuar, admirar, nossa. E daí depois começam a fazer verdadeiros cultos a ele, né? O exemplo máximo aqui, obviamente, o Cristo, né? Mas tem muitos outros, né? E é interessante isso, porque assim, isso diz muito mais a respeito da nossa natureza do que a respeito dos gênios, né? Porque, poxa, o gênio só é bonito quando ele não... Eu não vou deixar de ser egoísta, não vou transformar minha vida. Vou ficar lá cultuando, o que é muito agradável para o meu ego. Quando ele está próximo, de certa maneira, a presença do gênio nos deixa constrangidos, porque o Roden fala muito sobre isso naquele livro, O Sermão da Montanha, onde ele analisa cada frasezinha que Jesus proferiu no monte, né, para tantas milhares de pessoas. Tem um trecho do Roden onde ele fala justamente isso. O homem espiritual, ele pode ficar quieto na dele em silêncio, mas a própria presença dele já é um incômodo para o tipo egóico que não quer se melhorar. Ele se incomoda, né? Ele se sente ofendido com a presença desse homem espiritual. Ele se sente incomodado porque ele percebe a sua própria inferioridade na presença desse ser tão elevado, né? Ele diz tudo sem dizer nada. Ele fala tudo sem falar uma única coisa, né? Ele não precisa fazer esforço nenhum para mostrar para a humanidade o caminho. E isso deixa o tipo ego, né, intelectivo, que não se abriu ainda para o infinito, né, não se coloca humildemente na condição de que tem muito a aprender, o cara começa a querer ficar longe, né, afastar, ignorar, não quer nem saber desse sujeito. Ele passa mal na presença desse tipo de homem espiritualizado, porque ele, assim, o simples fato dele estar lá, fazer as coisas de boa, incomoda o outro. Porque o modo como ele faz é algo que ele não consegue enquadrar no esquema mental dele. E isso deixa uma pessoa que está no intelecto, não consegue, tem uma coisa que não consegue ser controlada ou percebida, né, compreendida, né, nos esquemas quadrados do racional. O racional se apavora, fica olhando a coisa, não sabe lidar com a coisa, né? E isso é muito interessante, né? Assim, eu acho que
melhor que tudo aqui, que esses vídeos, seria vocês lerem um livro do Huberto Roden chamado O Sermão da Montanha. É um livro fininho, né? Ele faz uma leitura profundíssima sobre o significado do Sermão da Montanha, que o Rei dos Reis trouxe aqui para nós. É um livro belíssimo, belíssimo, né? Revela um monte de coisa profunda, né? Vou deixar aqui na descrição, né, se eu não tiver colocado, por favor, né, podem me cutucar. Eu vou colocar o link, né? Inclusive existe, você consegue baixar esse livro gratuitamente em PDF na internet. Ou arranjar em um sebo, né? Você consegue por 10, 12 reais esse livrinho, né? É um livro fantástico, um livro belíssimo, né? Que diz muita coisa a respeito da nossa jornada interior. Bom, continuando, né? Falei, não, nem comecei. O gênio, então, ele tem uma função. E essa função você pode ler como dar uma amostra do próximo nível. O gênio meio que anuncia, vem aqui para o mundo, e se ele pudesse falar claramente, falaria, eu estou falando como vocês serão no futuro, como vocês vão pensar, como vocês vão sentir, como vocês vão conceber a vida, né? A relação de vocês com o objeto, com os outros sujeitos, no futuro, quando vocês evoluírem. Então eu estou dando amostras num campo específico sobre isso, gente. Eu sou uma amostra, hoje eu sou exceção, amanhã os meus tipos serão a regra, né? Então ele antecipa, hoje é exceção, amanhã vai ser regra. Então, isso é muito interessante. Se a gente souber compreender esses grandes seres que vêm ao nosso planeta a partir dessa ótica, tudo muda. E a obra de Ubaldi é fantástica justamente por conseguir transmitir de uma maneira mágica, muito especial, essa questão do gênio, né? O que ele significa, né? É meio que como a obra do Ubaldi fala, gente, toma atenção que esses sujeitos, mesmo que vocês já estejam começando a perceber, esses sujeitos, que vocês não dão tanta atenção, são a salvação de vocês. Se vocês dessem o devido valor para isso, não só agora, né, se olhando para o passado, mas quando eles vêm, se vocês adquirirem um grau de consciência capaz de perceber a beleza, né, a bondade da genialidade do santo, do místico, do gênio, do herói, por aí vai, quando eles estão convivendo com vocês, vocês vão facilitar em muito a vida desses sujeitos e, consequentemente, a vossa própria evolução. Então, a obra de Ubaldi, nesse sentido, para mim, ela é mágica, porque ela é o melhor conjunto de volumes que conseguiu transmitir essa coisa, né? A essência da vida, com V maiúsculo. E ajuda a compreender outras obras, né? Ver coisas mais profundas nas outras. Mas é por isso que eu coloco sempre, né? Para mim, né? A obra de Ubaldi é eixo central para a minha evolução, né? Ela é algo que me permite, né? Facilita esse meu contato com o absoluto, né, que é indescritível, né, é indescritível. Mas voltando aqui ao ponto, né, a gente tem essa questão e a gente tem, né, a cena daquele filme fantástico, né, o Jogo da Imitação, filme brilhante, né, trilha sonora, né, uma atuação brilhante, né, o enredo, né, o argumento muito bem construído, cenas fantásticas, que mostra justamente essa questão de gênio neurótico, né? Um neurótico que é genial. Você vê várias manias, né, do Alan Turing, que para uma pessoa que vê no nível de superfície, é realmente, né, o cara é cheio de mania, o cara é meio tonto, tal. Não, o cara fica falando em grandiosidade, mas no fundo, se você for perceber, existe um motivo do porquê ele ser desse jeito, né? Eu acho muito interessante, né, que o gênio, né, existe uma linha muito tênue entre o gênio que consegue manter o domínio, né,
controle e trazer coisas para o mundo e manter um nível de sanidade mínimo, e a pessoa que fica totalmente doida, né, louca, internada. O gênio, ele parece que ele anda nessa linha, né, estreita, né, nessa borda entre o mundo tido como normal e esse mundo além, né, entre a loucura e a sanidade. O gênio parece estar sempre nas bordas, como se estivesse fazendo um jogo altamente arriscado, justamente porque ele quer expandir as fronteiras do conhecimento. Isso tem um preço enorme. Então, eu acho interessante, né, que essas pessoas que estão à frente do tempo, elas sempre, algumas caem na loucura, né, e não conseguem realizar. Outras ficam, né, têm vida sofrida e infeliz, tidas como louco, mas não caem completamente na loucura. Então é como se você estivesse andando numa fronteira, né? Você está andando num muro bem fino, né? Com o pé se equilibrando. De um lado você tem o mundo normal, né? O gramado, né? 1 metro de distância do chão. Do outro você tem um abismo de 50, 100 metros com um monte de espinho embaixo, né? E você está nessa borda, né? O gênio opera nas regiões limítrofes do concebível. E ele procura dar saltos, né, no desconhecido. O normal só fica dentro, né, do quintalzinho, não só bem longe desse muro, bem dentro da região, fazendo as coisinhas banais e comuns, né? O gênio opera na fronteira. Então isso é uma outra metáfora interessante. Esse filme, ele revela várias coisas, se você souber assistir ele com o olho espiritual. Então, a gente está falando de saltos evolutivos, né? Saltos espetaculares retificam as linhas de continuidade, que com marcha mais lenta acaba levando a esses saltos. Então, o quântico e o contínuo, né? A discretização e a continuidade, né? O heterogêneo, o homogêneo, o contínuo e o discreto, eles coexistem, né? Se cruzam, se relacionam de algum modo. Existe uma relação entre continuidade e descontinuidade, né? Esses grandes saltos evolutivos e essa linha contínua que liga, né? Garante o fenômeno, a unidade do fenômeno. Isso é muito interessante e é trabalhado por aquele filósofo francês, o Henri Bergson. A obra dele é muito interessante. Ele traz muitas coisas que eu estou vendo que tem muito em comum com as visões de sua voz. Mas é claro, a sua voz já sintetiza e resolve tudo, né? Tanto que fazer o casamento, né, com as coisas de outros grandes é desafiador, né? Porque você tem que ir percebendo cada vez mais a fundo as coisas. Isso se torna uma verdadeira aventura se você decide eleger essas questões como algo, uma busca de vida, né? Realmente interessante, né? E, bom, tem essa questão, né? E tem também, né, características, né? Então, o gênio, ele possui características únicas. Independentemente se é cientista, inventor, engenheiro, santo, místico, grande líder, né, homem do Estado, né, líder, chefe de Estado, líder de corporação, criador, por aí vai. Independentemente do tipo de gênio, ele tem essas características, né? Bem a fundo, né, você percebe isso. Ele tem uma visão acurada do bom e do belo, ele tem um alto índice de honestidade para consigo mesmo, né, um altruísmo que dificilmente é percebido como tal pelo tipo médio. No fundo, ele é humilde, mesmo que essa humildade seja arrogante, né, ou a arrogância dele seja humilde, ele possui uma arrogância humilde, né, e uma humildade arrogante, o gênio, né? Alguns deles. Ele é muito simples também, né? Ele possui uma simplicidade,
as complicações que ele gera é para exprimir, no fundo, algo que na essência é simples. Ele tem uma afeição à paz, né? Ele quer unificar, ele quer harmonizar. Se você fizer uma leitura profunda dos gênios, você vai chegar a essa conclusão, né? São pessoas que não foram compreendidas, no fundo. E à medida que a história se constrói, né? O nosso passado se acumula, a gente evolui a consciência, isso vai ficando cada vez mais claro. Então, esse é a relação entre gênio e neurose. Na próxima apresentação, a gente vai falar sobre o psiquismo e a degradação biológica, a qual todos nós estamos sujeitos. A gente se vê lá. Saudações fraternas.